Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Nesta postagem, queremos compreender o que a Sagrada Escritura quer dizer quando relata que São João ou Maria Santíssima recordavam os fatos da vida de Jesus que haviam presenciado. E faremos isso auxiliados pelo Papa Bento XVI no seu livro Jesus de Nazaré. Então vamos lá. Em 3 lugares importantes do seu Evangelho, João utiliza a palavra recordar e nos dá assim a chave de compreensão para aquilo que nele significa recordação ou memória. No relato sobre a purificação do templo está narrado: os seus discípulos recordaram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consome. De fato, o acontecimento desperta a memória para uma palavra da Escritura e se torna assim compreensível para além do simples fato. A memória permite que o sentido do fato venha à luz e assim o fato se torna cheio de significado. Ele aparece como um fato no qual está o Verbo de Deus. Tem sua origem nele e a ele conduz. E mostra a relação da ação e do sofrimento de Jesus com a palavra de Deus, tornando deste modo compreensível o mistério de Jesus. Nesse mesmo relato sobre a purificação do templo, há o anúncio de Jesus de que ele, em 3 dias, reconstruirá o templo destruído. E o evangelista acrescenta: depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos recordaram-se de que ele tinha dito isto. E eles acreditaram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. A ressurreição, quando acontece, desperta a memória. E a memória, à luz da ressurreição, permite que apareça o sentido daquela palavra que antes não fora tão bem entendida, colocando esta palavra de novo em relação com o conjunto da Escritura. Mais uma vez volta a aparecer a palavra recordar no domingo de Ramos. Então conta-se que Jesus encontrou um jumentinho e que se sentou nele, abrir aspas, como está escrito na Escritura: não temas, filha de Sião, olhe o teu rei que chega, está sentado sobre o potro de uma jumenta. É uma referência ao livro de Zacarias, no capítulo 9. A propósito disso, o evangelista João observa: os seus discípulos não compreenderam isto logo, mas quando Jesus foi glorificado, então se recordaram de que assim estava dito acerca dele na Escritura, e que assim o tinham tratado os hebreus na entrada de Jerusalém. De novo, é relatado um acontecimento que primeiro é um simples fato, a entrada de Jesus montado no jumentinho. E de novo nos diz o evangelista que depois da ressurreição surgiu para os discípulos uma luz que então lhes ensinou a compreender aquele fato. Agora eles se recordam. Uma palavra da Escritura, lá de Zacarias, que antes não significava nada para eles, torna-se agora compreensível no seu sentido previsto por Deus. A ressurreição ensina um novo modo de ver. Ela descobre a relação entre as palavras dos profetas e o destino de Jesus. Ela desperta a recordação, isto é, permite a entrada no lado interior dos acontecimentos, na relação entre o falar e o agir de Deus, entre a Sagrada Escritura e o fato. Como vemos com esses textos, o próprio evangelista dá as decisivas sugestões para como ele compôs o Evangelho, de que visão ele partiu. E qual é essa perspectiva? João se baseia na recordação do discípulo que ele era, mas essa recordação se faz em um nós, o nós da Igreja. Tal recordar é uma compreensão conduzida pelo Espírito Santo. Recordando, o crente penetra na profunda dimensão do acontecimento e vê o que de início e de um modo simplesmente exterior não podia ser visto. Ele não está se afastando da realidade,
mas a conhece mais profundamente e assim vê a verdade que se esconde no acontecimento. No recordar da igreja, acontece o que o Senhor, naquela sala da última ceia, tinha previsto para os seus. Mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele conduzir-vos-á para a verdade total. O que São João diz no seu Evangelho sobre o recordar, que é compreensão e caminho para a verdade total, toca muito de perto naquilo que São Lucas explica sobre o recordar da mãe de Jesus. Em 3 lugares da história da infância, São Lucas nos descreve esse processo do recordar de Maria. Em primeiro lugar, no relato sobre o anúncio da concepção de Jesus pelo arcanjo Gabriel. Lucas nos diz que Maria se assustou com a saudação e entrou num íntimo diálogo sobre o que a saudação queria significar. Uma importante passagem encontra-se no relato sobre a adoração dos pastores. A esse respeito, nos diz o evangelista: Maria guardava todas essas coisas e as colocava no seu coração. E no final da narração sobre Jesus aos 12 anos, Lucas diz mais uma vez: a sua mãe guardava todas estas coisas no coração. A memória de Maria é, em primeiro lugar, a conservação dos acontecimentos. Mas é mais do que isso. É uma relação interior com os acontecimentos que vai ensinando a compreendê-los. É precisamente nesta espécie de recordação que se baseia o Evangelho de São João. Recordar não é um processo simplesmente psicológico ou intelectual, mas um acontecimento pneumático, do Espírito, o qual nos mostra a relação da palavra da Escritura com a realidade, e assim nos conduz a toda a verdade. Há uma inspiração daquele que escreve. O Evangelho vem do recordar humano e pressupõe a comunidade daqueles que recordam, a comunidade dos discípulos. Mas justamente porque o autor pensa e escreve com a memória dos discípulos, que é a memória da igreja, então o nós, ao qual ele pertence, se abre e é conduzido profundamente pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Isso quer dizer que o Evangelho de São João, como um evangelho pneumático, não transmite simplesmente uma espécie de reprodução estenografada das palavras e dos caminhos de Jesus. Nos conduz para além do exterior, até a profundidade da palavra e dos acontecimentos, que têm a sua origem em Deus e que para Ele nos levam. Ele nos mostra o que realmente Jesus era e nos mostra precisamente aquele que não só era, mas que é, que sem cessar pode dizer no presente: eu sou. Deus disse a Moisés, quando Moisés perguntou o seu nome para dizer ao povo: eu sou. E no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. O Evangelho nos mostra o Jesus verdadeiro e nós devemos usá-lo com confiança como fonte sobre Jesus.